Tem um monte de forma da gente representar conjuntos de dados em Python. E uma das formas mais famosas e que mais aparecem nos programas aí que você encontra no mundo real é através das listas. Eu sou o Matheus da Universe Python e seja muito bem-vindo a esse vídeo, onde eu vou te mostrar de uma forma que você com certeza vai conseguir aprender o que é uma lista, para que serve e principalmente quais são as principais operações que a gente pode fazer com uma lista. E essa aula aqui é pensando principalmente quem está começando a programar agora, não sabe o que é uma lista, nunca viu uma lista, não sabe para que serve, mas também é pensada nas pessoas que já estão no nível intermediário, quem já tem uma noção do que é uma lista, mas ainda sente que precisa ter uma clareza maior de como enxergar uma lista corretamente e como trabalhar com uma lista corretamente. Então, a primeira pergunta que eu vou começar respondendo nesse vídeo aqui é a seguinte: por que precisamos de listas? E para responder essa pergunta, pensa no seguinte cenário. Aqui onde eu moro, eu estou gravando essa videoaula aqui ainda no começo de 2021, tá? A gente acabou de terminar o mês de janeiro. E no mês passado, aqui onde eu moro, fez muito calor. Aí imagina que eu tive a ideia de fazer um programa que vai armazenar os dados das temperaturas máximas de cada dia do mês de janeiro e depois eu vou querer trabalhar com esses dados. Eu vou querer ver o valor máximo, o valor mínimo, a média, desvio padrão. Eu vou querer comparar esses valores com os valores dos outros anos. E para nós podermos operarmos, fazermos operações com esses valores, obviamente a gente precisa ter eles disponíveis na memória do nosso computador. Então, se não existisse uma forma da gente agrupar esses dados num lugar só, eu ia precisar criar 31 variáveis diferentes. Eu ia precisar dar um nome diferente para cada variável e no nosso programa eu ia ter que programar, fazer as operações de maneira individual, pensando em cada dado de maneira sozinha, de maneira isolada. Então, é uma coisa extremamente maçante e cansativa de se pensar, falando apenas de 31 variáveis, de 31 dados diferentes, que são os 31 dias do mês de janeiro. Só que os programas de hoje processam, trabalham com milhares, com milhões de dados ao mesmo tempo. Então, com essa mesma abordagem seria algo praticamente impossível. Eu diria que seria impossível. Então é exatamente por esse motivo que todas as linguagens de programação vão fornecer para a gente alguma forma de nós agruparmos dados que são semelhantes e trabalhar com esses dados pensando num todo e não pensando em cada um deles de maneira individual. E exatamente esse é o propósito da existência das listas em Python. Elas permitem com que a gente trabalhe com diversos dados semelhantes ao mesmo tempo, pensando no todo que esses dados representam, sem ter que processar cada dado de maneira individual, sem ter que dar um nome específico para cada dado. É para isso que servem as listas. E agora a próxima coisa que a gente pode responder é a seguinte: qual que é a forma mais simples de nós definirmos o que é uma lista? É a seguinte: uma lista é uma coleção ordenada de itens. Então, sempre que a gente estiver falando de uma lista, nós estamos nos referindo a uma série de itens que geralmente vão ter alguma semelhança entre si, que foram agrupados em um lugar só. E que a ordem em que esses itens estão organizados importa para a gente, vai ter relevância para a gente. E como que a gente cria uma lista em Python? Tem algumas maneiras diferentes de se fazer isso, mas a forma mais simples de toda é simplesmente especificando os elementos que compõem a lista, separando a cada um deles por uma vírgula, e aí a gente coloca tudo isso dentro de colchetes, e para a gente trabalhar com essa lista ao longo do nosso programa, a gente vai querer atribuir ela para alguma variável. Então, nesse exemplo aqui, eu criei uma variável chamada myList, e eu estou falando que ela se refere a essa lista aqui que nós criamos. Vamos ver então como que isso acontece na prática. Bom, então a gente pode criar uma lista do que a gente quiser. Eu vou começar, por exemplo, criando uma lista formada apenas por números inteiros. Então vamos lá. Tem que colocar tudo dentro de colchetes, né? Então já vou abrir e fechar os colchetes aqui e colocar os números. 4, 8, 15, 16, 23, 42. E como eu disse, essa lista vai ser útil para a gente quando a gente atribuir ela para alguma variável, para que a gente possa trabalhar com os valores dela. Então eu vou criar uma variável chamada lista num e vou atribuir para essa variável, através do operador de atribuição, a lista que eu criei. Então mais um exemplo, agora eu vou criar uma lista chamada comidas, que agora vai ser uma lista de strings, e cada string vai ser uma comida. Então eu vou ter a string hambúrguer, pizza, lasanha,
Beleza. Então aqui estão as nossas duas listas. Eu vou chamar agora a função print, passando como argumento as duas listas que eu criei, a lista que eu chamei de lista num e a lista que eu chamei de comidas, para imprimir elas aqui na tela do console. Deixa eu executar esse código aqui. E aqui vocês podem ver o resultado. Essa aqui é a primeira lista que nós criamos e essa aqui é a segunda lista que nós criamos. Se você puder, é muito bom você ir acompanhando aqui cada passo que a gente for programando aqui junto comigo. E mais um conceito bastante importante que vocês precisam saber é o seguinte, é o conceito de listas aninhadas. O que é isso? Os elementos que compõem uma lista podem ser qualquer coisa, podem ser qualquer objeto, podem ser qualquer estrutura de dados e pode ser qualquer coisa mesmo, inclusive uma outra lista. Então vamos ver isso acontecendo. Eu vou criar uma lista agora chamada lista de listas. E os elementos dessa lista vão ser as listas que nós criamos anteriormente. Então vai ser a lista num e vai ser a lista comidas. E a gente vai chamar a função print com essa lista também para ver o resultado disso. Lista de listas. Beleza. Executando esse código então, tá aqui, né? Essa lista que nós acabamos de criar. E agora é o seguinte, a gente pode ver que cada elemento dessa lista mais externa, aqui representado por esse colchete e pelo colchete do fim, cada um desses elementos é em si uma lista. Então aqui eu tenho a primeira lista que eu criei, aqui a outra lista que eu criei, e quando uma lista está dentro, ela é um elemento de uma outra lista, a gente fala que essa lista está aninhada, porque elas estão uma dentro da outra, né, formando um ninho. Por isso que a gente fala que elas estão aninhadas. Então, isso que significa o conceito de listas aninhadas. Bom, e quando a gente cria uma lista no nosso programa, a gente só faz isso para poder acessar os elementos que existem nela. Afinal, não seria útil a gente ter diversos elementos agrupados se a gente não tivesse uma forma de acessar esses elementos. E é exatamente por isso que a ordem em que os elementos de uma lista estão organizados importa tanto para nós. Porque para a gente acessar um item individual, algum elemento que faz parte de uma lista, a gente precisa especificar o nome da lista, onde está o elemento que a gente quer acessar, e precisamos identificar qual é a posição que este item ocupa na lista. Então aqui estão alguns exemplos de como que isso acontece. Eu criei uma lista de números inteiros e para eu acessar o elemento que ocupa a posição 4, eu coloco o nome da lista, que é MyList, abro e fecho colchetes e coloco a posição do item que eu quero acessar. Agora tem duas informações extremamente importantes. O primeiro elemento, o primeiro item de uma lista sempre ocupa a posição 0. Isso significa que a contagem das posições, os elementos das nossas listas, não vai começar em 1, 2, 3 e assim por diante, mas vai começar em 0. Então, o primeiro item de uma lista vai representar o elemento que ocupa a posição 0, o segundo item vai ocupar a posição 1 e assim por diante. E falando de modo mais geral, o item que ocupa a enésima posição encontra-se no índice de número n-1. Então aqui tá alguns exemplos, né, de como isso acontece e uma representação para a gente ver aquela lista de números inteiros que nós criamos, o índice, a posição de cada um dos elementos que forma ela. E outra coisa extremamente importante que a gente precisa saber é o seguinte: o item de uma lista, quer dizer, o último item de uma lista sempre ocupa a posição -1. Então, anteriormente, a gente aprendeu como que a gente acessa os elementos de uma lista pensando do primeiro elemento em direção ao último, né? Mas a gente pode fazer isso também na direção contrária, ou seja, começando no último elemento e indo em direção ao primeiro. E a gente faz isso através de índices negativos. E quando a gente usa os índices negativos, o último elemento está na posição -1, o penúltimo está na posição -2 e assim por diante. Bom, o nosso papo até aqui está muito teórico, né? Mas vamos ver na prática como que a gente faz isso. Então, de volta aqui ao nosso programa, agora nós vamos acessar elementos individuais. Então, vou criar um comentário aqui, acessando elementos dentro de listas. E a gente vai fazer aquele processo extremamente simples que nós falamos. Eu vou querer acessar, por exemplo, esse número aqui, o número 16. Para nós acessarmos um item que está dentro de uma lista, a gente precisa de duas informações. O nome da lista, onde está esse elemento, e a posição que ele ocupa dentro da lista.
Lembrando que a contagem das posições do primeiro em direção ao último começa em 0 e não em 1. Então o 4 é o 0, 8, 1, 15, 2 e 16 é o 3. Então para nós acessarmos o número 16, basta a gente colocar o nome da lista, que é lista num. Aí a gente abre e fecha colchetes e passamos a posição dele, que nesse caso é 3. Aí eu vou colocar isso aqui dentro como argumento da função prints para a gente ver o resultado. E além disso eu vou apagar esses outros prints que eu tinha feito anteriormente para não ficar poluída a tela do nosso console. Beleza. Deixa eu puxar aqui a tela do console e eu vou executar esse código aqui. Então ele retornou para a gente o número 16, assim como a gente esperava. Vamos acessar agora um elemento pensando em índices negativos. Então eu vou acessar esse elemento aqui, ó, a string que forma a palavra pizza. Ela está na posição -2, né? Porque o último, pensando em índices negativos, é o -1 e o penúltimo é o -2 e assim por diante. Então eu vou colocar dentro de um print o nome da lista, onde está o elemento que eu quero acessar, abre e fecha colchetes e coloco a posição dele, -2. E retornou pizza, assim como a gente estava esperando. Agora, olha só que interessante, quando eu acesso um elemento individual dessa lista aqui, ó, que é formada por outras listas. Então eu vou chamar o nome da lista, que é lista de listas, abre e fecha colchetes, normalmente, assim como eu fiz anteriormente, e agora eu vou passar a posição 0. Isso vai ter que retornar para nós todo o elemento que ocupa a posição 0, que nesse caso é por si só uma lista, que é a lista num. Agora, olha só que interessante. Quando a gente faz isso aqui, ó, lista de listas, 0, nós estamos nos referindo exatamente ao elemento que ocupa a posição 0 na lista de listas, que nesse caso é a lista num, certo? É o que nós definimos aqui. Então essa expressão aqui é exatamente a mesma coisa de eu fazer isso aqui. Vai acontecer, né? O resultado disso aqui vai ser exatamente o mesmo resultado de eu chamar lista num. Exatamente a mesma coisa. Então, da mesma forma que eu posso acessar um elemento individual da lista num, colocando colchetes aqui e falando a posição que eu quero acessar, eu posso fazer a mesma coisa aqui. Por que que isso dá certo? Porque neste caso aqui, apenas com essa expressão eu estou acessando a lista num. E com esse outro colchetes aqui, eu estou acessando o elemento que ocupa a posição 0 na lista num, que é por si só o elemento que ocupa a posição 0 na lista de listas. E a gente poderia fazer essa mesma coisa com índices negativos. Lista de listas, deixa eu fechar aqui a tela do console para ficar numa linha só. Aí a gente quer acessar a lista num, que é, nesse caso aqui, ocupa a posição -2, certo? Comida vai ser a -1, lista num a -2. E mais um colchetes, 0. Tudo isso aqui, essas três expressões, vão retornar para nós, o nosso programa, exatamente a mesma coisa. Para mostrar isso para vocês, eu vou chamar 3 vezes a função print. E a gente vai imprimir na tela essas 3 expressões. Então eu vou imprimir isso aqui, Ctrl X, Ctrl V. Vou imprimir isso aqui, Ctrl X, Ctrl V, e isso aqui também, Ctrl X, Ctrl V. Isso aqui eu vou apagar. E tudo isso tem que retornar para a gente o número 4. Vamos ver o que acontece. Então tá aqui, ó, 4, 4, 4. E assim a gente acessa elementos individuais de listas aninhadas. Basta a gente colocar um colchete do lado do outro. E isso poderia estar aninhado num nível ainda maior. A gente poderia ter listas que são elementos de listas, que são elementos de listas e assim por diante. Mas isso não é muito usual, tá? Quando você começa a ter que aninhar muito as estruturas de dados nos seus programas, com certeza existe uma maneira mais fácil de você fazer o que você quer. Geralmente o que você mais vê é uma lista aninhada de primeiro nível, né? Em que ela é um elemento da lista externa mais externa do seu programa. Agora tem uma coisa bastante interessante. Por enquanto, nós estamos acessando os elementos de listas, fornecendo os números das posições que os elementos ocupam diretamente. A gente está simplesmente fornecendo o número. Mas isso não é necessariamente preciso. A gente não necessariamente precisa fazer isso. A gente pode fornecer qualquer expressão que retorne, que resulte em um número negativo. Então, para mostrar isso, eu vou criar uma variável aqui que faz referência ao número 3, por exemplo.
E aí eu vou fazer assim, eu vou chamar a função print, e eu vou chamar a lista num, e eu vou querer acessar o elemento que ocupa a posição i. E o que é a posição i nesse caso aqui? É o número 3, ou seja, aqui eu estou simplesmente pedindo para acessar o elemento que ocupa a posição 3. Então vamos executar esse código aqui, e aqui você vê 16, e 16 é em si o elemento que ocupa a posição 3. E na verdade, como eu falei, poderia ser qualquer expressão que resulte em um número inteiro. Então a gente pode fazer até uma operação matemática. Eu vou fazer aqui i mais 2, isso vai retornar 5 para nós, e o resultado vai ser 42. E o 42, é claro, ocupa a posição 5 na lista num. Agora tem uma coisa, vocês estão vendo que o 42 é o último item dessa lista. Então quer dizer que se eu passar aqui i mais 3, eu vou estar pedindo para acessar o elemento que ocupa a posição 6 na lista num. Só que esse elemento não existe. Então olha só o que acontece. O Python gerou para nós esse erro aqui. É um erro de índice. Toda vez que você tenta acessar um elemento de uma lista fornecendo uma posição que não existe nessa lista, isso vai gerar um erro para a gente, que é esse erro de índice. Então, quando você encontrar um erro desse tipo nos seus programas, você já sabe que provavelmente você fez alguma coisa errada que está fazendo com que o índice do elemento que você quer acessar esteja errado, seja um índice maior ou menor do que deveria ser. Tá, então agora você já sabe como criar uma lista nova, como acessar os elementos que estão dentro de uma lista, só que sempre que a gente aprende a como trabalhar com um tipo de dados novo, com uma estrutura de dados nova, a gente não consegue enxergar muito bem como ela funciona de verdade, como que ela é representada internamente no Python. Porque esses conceitos são abstratos. A gente não sai na rua e encontra uma lista andando por aí, uma variável, um dicionário, um tuple. Então são conceitos que, principalmente para quem está começando, são difíceis de se enxergar. E é por isso que a gente pode pensar numa lista como sendo uma coleção de carrinhos. Você sabe que existem dois tipos de criança, né, para guardar os seus carrinhos. Tem as crianças que guardam desse jeito aqui, deixa tudo jogado, misturado dentro de um saco, dentro de uma caixa. E tem as outras crianças que deixam todos os carrinhos enfileirados, um do ladinho do outro, de tal forma que se algum amiguinho seu fosse na sua casa e você tivesse uma coleção de carrinhos desse jeito aqui, ele poderia escolher um carrinho para brincar simplesmente falando assim: ah, eu quero brincar com o 5º carrinho. Eu quero brincar com o 10º carrinho. Ou seja, só falando a posição que o carrinho ocupa dentro dessa coleção, a gente sabe de qual carrinho a gente está falando. Então é por isso que se uma lista em Python fosse uma coleção de carrinhos, ela seria uma coleção exatamente desse tipo aqui. E essa analogia vai ainda mais longe quando a gente pensa nas listas aninhadas. Aqui é o certo, né, para mostrar que uma lista em Python seria uma coleção deste tipo aqui e não desse tipo aqui. E como eu dizia, a gente pode elevar esse pensamento ainda mais pensando nas listas aninhadas. Imagina essa coleção de carrinhos aqui, ó. Os carrinhos ainda estão aninhados, quer dizer, os carrinhos ainda estão alinhados, né? Estão um do lado do outro, estão enfileirados. A gente ainda pode escolher um carrinho só falando da posição que ele ocupa, mas neste caso, um dos carrinhos que faz parte dessa coleção toda aqui é, por si só, uma coleção de carrinhos. Então isso representaria no nosso programa uma lista aninhada, ou seja, uma lista aninhada é elemento de uma lista, este carrinho aqui é elemento dessa coleção inteira aqui, mas ele é também por si só uma coleção. E também organizado de tal forma que a gente poderia escolher um dos carrinhos que está nesse caminhãozinho aqui, falando assim: ah, eu quero brincar com o 4º carrinho do caminhãozinho. Ou seja, eu quero brincar com o 4º carrinho do elemento que ocupa a posição 3 nessa coleção geral aqui. Então essa é uma forma muito mais fácil da gente enxergar o que é uma lista e como que uma lista é representada no Python. Agora uma coisa que você com certeza precisa aprender e precisa levar para toda a sua vida como programador é que listas são mutáveis. E o que isso quer dizer? Quer dizer que quando a gente cria um objeto do tipo lista no nosso programa, eles podem ser alterados ao longo do programa. E é muito importante você guardar essa informação, porque essa característica das listas é um dos principais fatores que vai te ajudar a determinar se o que você precisa no seu programa é uma lista
ou é um dicionário, ou é um tuple, ou é um conjunto, porque é este tipo de informação, por exemplo, que as listas são mutáveis, que podem ser alteradas, que vai acabar diferenciando uma estrutura de dados de outras. Então guarda isso. Depois que você cria as listas, você pode simplesmente alterá-las. Você pode alterar o tamanho delas, você pode alterar o valor de um item individual dessas listas, e agora a gente vai ver na prática como que a gente pode fazer isso. Bom, então de volta aqui ao nosso programa, é o mesmo programa que a gente tinha usado nos exemplos anteriores, tá? A gente criou uma lista de números inteiros, uma lista de strings e aqui uma lista formada por outras listas. Então agora a gente vai ver como que a gente faz para alterar um elemento dentro de uma lista. Bom, vamos supor então que eu quero alterar o valor desse elemento aqui para arroz, uma string que representa a palavra arroz. Então como que a gente faz isso? Basta a gente especificar o nome da lista, onde está o elemento que a gente quer alterar. A gente especifica a posição do item que a gente quer alterar, que nesse caso é 1, certo? Pizza ocupa a posição 1 porque começa sempre em 0, 0, 1. E a gente usa o operador de atribuição para atribuir um novo valor para esse elemento. Então eu vou colocar aqui a string arroz. E agora a gente vai chamar a função print para imprimir o valor de antes e depois para a gente ver essa mudança. Então a gente chama o nome da lista, 1, e aqui eu vou simplesmente repetir esse comando. Beleza, vamos ver o resultado disso. Opa, spoiler da continuação da aula. Vou executar esse comando aqui e está aqui. Primeiro ele imprimiu pizza, que era o valor que a gente tinha definido em primeiro lugar, e depois ele imprimiu arroz. E a gente pode fazer isso quantas vezes a gente quiser. Eu vou simplesmente copiar e colar isso aqui, e vou colocar isso aqui no lugar de arroz agora, batata. Então pronto, o elemento que ocupa a posição 1, primeiramente era pizza, depois passou a ser arroz, e por fim passou a ser batata. Então esse é um padrão. Sempre que você ver essa expressão, uma expressão desse tipo aqui, onde tem o nome de uma lista e a posição de um item dentro dessa lista do lado esquerdo de uma operação de atribuição, é porque você está atribuindo um novo valor para um item que já existia na sua lista. Bom, então agora a gente vai chegando na parte mais legal da nossa aula, onde a gente começa a analisar quais são as operações que a gente pode realizar com uma lista. Bom, a primeira pergunta que a gente vai responder é como que a gente encontra a resposta para a pergunta por quantos elementos uma lista é formada? E para a gente saber isso é a coisa mais simples do mundo, a gente só precisa utilizar a função len. Então a gente chama a função len, passando como argumento para essa função o nome de uma variável que faz referência à lista que a gente quer saber. E essa expressão aqui vai retornar o comprimento da lista para nós. Então, de volta aqui ao nosso programa, vamos ver como que a gente faz isso. Nós temos as mesmas listas que nós criamos antes, né? Uma lista só de números inteiros, uma lista apenas de strings e uma lista formada pelas listas anteriores. Vamos dizer que eu quero saber por quantos elementos é formada essa lista aqui, a lista num. Então, como eu disse, a gente chama a função len, a gente passa como argumento o nome da variável que faz referência a essa lista, que é a variável lista num, e eu vou colocar isso aqui dentro da função print para a gente ver o resultado disso sendo imprimido no console. Então, beleza, deixa eu puxar o console aqui. Cadê? Aqui. E eu vou executar esse código. E ele retornou para a gente o número 6, porque, de fato, a lista num é formada por 6 elementos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fazer a mesma coisa agora com a lista de listas. Então, len, chamamos a função len, lista de listas, e colocamos isso dentro da função print para a gente ver o resultado no console. Executando esse código, nós temos 2, porque de fato a lista chamada lista de listas é formada por 2 elementos. Então agora você pode, sempre que você quiser, saber por quantos elementos alguma lista que existe no seu programa é formada, certo? E outra coisa que você também vai precisar com certeza fazer nas suas listas é adicionar elementos novos. Por exemplo, talvez você tenha uma lista em algum site que você criou que é formada pelos usuários dos seus sites. Toda vez que algum usuário novo se cadastrar, você vai precisar adicionar um elemento a uma lista. Ou então você talvez tenha uma lista num jogo que agrupa todos os obstáculos que tem no seu jogo. Aí, para adicionar um novo obstáculo no jogo, você vai ter que adicionar um novo elemento na lista. E a forma mais simples que tem da gente adicionar um novo elemento a uma lista é utilizando o método append. A gente chama a lista na qual a gente quer adicionar um novo elemento, chamamos o método append e passamos como argumento
elemento para o método append o novo valor que a gente quer adicionar nessa lista. E este novo valor vai ser adicionado no final da lista. Ou seja, utilizando essa função aqui, a gente vai sempre aumentar a quantidade de elementos que existe numa lista em 1. E vai ser sempre adicionado no final da lista. Vamos ver isso acontecendo na prática, então. Por exemplo, eu quero adicionar aqui nessa lista comidas uma outra comida. Eu quero adicionar, por exemplo, a string que representa a palavra feijoada. Então, basta eu fazer assim, comidas.append, e como argumento eu passo o elemento que eu quero que seja adicionado nessa lista, que é a string feijoada. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar a função print com a lista comidas antes e depois deste comando, para nós vermos o resultado do antes e depois. Então vamos lá, executando esse código, nós temos a lista antes, que era formada apenas pelas strings hambúrguer, pizza e lasanha, e nós temos a string depois de chamarmos o método append, que é formada pelas strings hambúrguer, pizza, lasanha e feijoada. Então, sempre que você quiser adicionar um novo elemento na sua lista, que vá direto para o fim dela, você vai utilizar o método append. Mas talvez o método append sozinho não seja suficiente para você, porque ele vai sempre adicionar elementos novos na lista, sempre no final dela. Mas pode ser que exista alguma situação em que você precise adicionar um elemento numa lista em uma posição específica. Para isso existe o método insert. E a sintaxe é muito parecida com o método anterior. A gente especifica o nome da lista, chamamos o método que a gente quer, inclusive está escrito errado aqui, tá? Agora que eu vi, está escrito insert, mas na verdade é só insert. E aí nós passamos como argumento para o método insert a posição em que esse novo valor vai ser adicionado e o elemento que a gente quer adicionar. Então vamos ver isso sendo feito na prática, né? Eu vou adicionar um novo elemento nessa lista de números inteiros que nós criamos antes. Só que em vez de eu simplesmente adicionar esse novo elemento no fim dela, eu vou adicionar na posição que eu quero. Eu quero um novo valor entre o 8 e o 15, eu quero que tenha o número 10. Então para isso, a gente vai especificar o nome da lista, que é a lista num. Vamos chamar o método insert, aí a gente passa a posição na qual a gente quer que esse novo elemento seja adicionado, que vai ser na posição 0, 1, 2, e o novo elemento, 2, e o novo elemento que é o número 10. E agora vamos ver a lista antes e depois, utilizando a função print, para a gente ver a mudança que ocorreu nela. Então a gente vai lista num antes aqui, e mais uma vez, lista num. Beleza. Agora, executando esse código, eis o resultado. Um erro. Por quê? Porque eu dei um espaço aqui desnecessário. E esses espaços que a gente coloca no nosso código, eles especificam blocos de código que vão ser utilizados, por exemplo, com o comando if, com o comando for, enfim. Isso é assunto para outra aula, mas o erro é simplesmente eu tirar esse espaço adicional que eu coloquei sem querer aqui. E agora, eu executando o programa, eu tenho a lista antes e depois. Veja só, eu adicionei o elemento 10 que antes não existia na lista, só que eu não simplesmente adicionei no final da lista, como a gente fez com o método append. A gente especificou a posição na qual esse elemento seria inserido e, de fato, o número 10 foi inserido aqui na posição 2, né? 0, 1, 2. Bom, agora uma coisa interessante, um teste interessante que você pode fazer aí. Eu não vou fazer aqui justamente para você ficar curioso e querer fazer aí. O que será que acontece quando a gente fornece para o método insert alguma posição que não existe na lista? Por exemplo, essa lista aqui só tem 3 elementos, então eu poderia adicionar um elemento na posição 0, 1 e 2. O que será que acontece quando eu forneço a posição 2000, por exemplo, que claramente não existe nessa lista? Faz o teste aí e vê o que acontece. Bom, outra coisa extremamente comum que acontece quando a gente está trabalhando com uma lista é a necessidade de remover um elemento de uma lista. E existem algumas formas diferentes da gente fazer isso com Python, e cada forma vai servir para uma situação diferente. Se você sabe a posição do item que você quer excluir da sua lista, um dos comandos que você pode utilizar é o comando del. Você simplesmente chama este comando e aí você especifica o nome da lista, onde está o elemento que você quer retirar dela, e a posição que este elemento ocupa na sua lista. E ao fazer isso, você vai simplesmente apagar o elemento que você especificar aqui e não vai ser mais possível você trabalhar com ele, você fazer nada com ele, porque ele simplesmente vai sumir da sua lista. Vamos ver isso na prática. Então, de volta aqui ao nosso programa, vamos remover algum elemento de alguma dessas listas aqui. Por exemplo, eu virei vegano
e eu... Não, vegano aí não ia dar porque... Bom, beleza, vamos lá. Eu virei vegano e eu não quero mais comer hambúrguer e eu não quero mais comer lasanha. Eu vou comer apenas pizza de rúcula, tá? Onde só tem a massa, a rúcula e tomate. Então eu quero remover o hambúrguer e a lasanha. Como que eu faria isso com o comando del? Eu chamaria o comando del, eu especificaria o nome da lista, que é comidas, e eu passaria a posição que ocupa o item que eu quero excluir. Então o primeiro deles é o hambúrguer, tá? Vamos ver a lista antes e depois de excluir o hambúrguer. Vou chamar um print aqui, comida, e vou chamar um print aqui de comida mais uma vez, para a gente ver como está essa lista. Na verdade não é comida, é comidas, com S no final. E a gente vai poder ver como que está essa lista aqui antes e depois de nós termos chamado o método del, o comando del. Então vamos lá. Executando esse código então, eis o resultado. Primeiro nós temos a lista completa com hambúrguer, pizza e lasanha, e depois desse comando aqui nós temos apenas a lista com pizza e lasanha. E agora a gente, para excluir o próximo, a gente chama del de novo, comidas. E agora nós vamos excluir o item que ocupa a posição 1, certo? Vai sobrar só pizzas na nossa lista comidas. Vamos ver isso acontecendo. Certo? Então está aqui o resultado de cada uma dessas operações. E agora você já sabe como que você pode fazer para excluir um item de uma lista, uma vez que você sabe a posição que ele ocupa e uma vez que você sabe que você não vai mais precisar trabalhar com ele no seu programa. Bom, então ainda falando sobre... como remover itens de listas, pense na seguinte situação. Imagina que você fez um programa que simula um jogo de pôquer. E aí as cartas de cada jogador é representada por uma lista, né? Então nessa lista vai ter um monte de cartas lá desse jogador. Quando esse jogador descartar alguma carta, tirar alguma carta da mão dele para jogar ela no jogo, você vai precisar tanto remover essa carta da lista dele, mas você vai precisar saber do valor dela, porque você vai precisar desse valor no seu jogo. E aí, como que você remove um item de uma lista, no caso quando o jogador descartasse essa carta, e ao mesmo tempo você pode utilizar esse valor que você removeu para alguma operação no seu programa? Para isso nós utilizamos o método pop. Ele funciona de maneira muito simples. Você especifica o nome da lista, chama o método pop, né, .pop, e aí você especifica a posição do item que você quer que seja removido dessa lista e que seja retornado. Ele retorna o valor desse item para que você possa utilizar no seu programa. Vamos ver como é que isso funciona na prática também. Então, de volta aqui ao nosso programa, vamos pensar no seguinte. Imagina que essa lista aqui que nós criamos anteriormente é uma lista de pedidos que um restaurante recebeu e que precisa entregar para os seus clientes. Ou seja, quando um pedido estiver pronto, um desses nomes aí vai ter que sair dessa lista. Como que a gente faz isso? A gente chama o nome da lista, comidas, chamamos o método pop, e aí nós especificamos dentro do método pop qual que é a posição do item que a gente quer remover dessa lista. Então vamos supor que o hambúrguer ficou pronto. Então ele ocupa a posição 0. Só que agora a gente pode... o item não vai ser apenas removido da lista. Ele vai ser retornado. O valor dele vai ser retornado no programa para que a gente possa utilizar ele. Então, por exemplo, eu posso colocar isso dentro de um comando dentro da função print, falando o seguinte. Eu vou chamar uma fstring aqui. Beleza? Então eu vou falar o pedido. Aí eu ponho... Abro e fecho chaves. Coloco isso aqui dentro das chaves. Está pronto. Beleza. E agora vamos fazer o antes e depois da lista comidas. Para a gente ver o resultado dessa operação. Chamando prints em cada uma. Beleza, vamos ver o resultado disso aqui. Então, executando esse código, olha aqui o resultado. Primeiramente, a gente imprimiu o valor inicial da lista comidas, que era formada pelas strings hambúrguer, pizza e lasanha, e aí a gente chamou a função print, só que a gente chamou o método pop. O método pop, ele tira o item de uma lista e ele retorna esse item para o nosso programa. Então a gente usou o próprio valor dele para ser impresso junto com essa string toda aqui, por isso que deu certo a gente falar o pedido hambúrguer está pronto, e agora a lista de pedidos que ainda precisam ser feitos nesse restaurante está com os itens anteriores, só que menos o hambúrguer. E quando você não especifica qual
a posição do item que você quer remover da sua lista, ele simplesmente vai remover o último item. Então, por exemplo, se eu rodar isso aqui sem especificar nenhuma posição certa, executando esse programa, ele vai remover o último item. Nesse caso, o último item era lasanha. Então a gente fala que o pedido lasanha está pronto e agora a lista é composta apenas pelas strings hambúrguer e pizza. Então até agora a gente falou apenas sobre como excluir elementos de listas, pensando apenas na posição que esses itens ocupam dentro da lista. Só que você também pode, é claro, remover um item de uma lista pensando no valor que ele possui e não apenas no índice dele. Então imagina que você sabe qual exatamente é o item que precisa ser excluído, mas você não sabe qual a posição que esse item ocupa na lista. Neste caso, você utiliza o método remove. E para utilizar ele é extremamente simples e muito parecido com os métodos que a gente já viu. A gente especifica o nome da lista, chamamos o método remove e aí nós passamos como argumento deste método o item, o elemento que a gente quer apagar da nossa lista. Então aqui no nosso programa a gente vai fazer o seguinte para mostrar na prática como funciona o método remove. A gente vai apagar da lista num o número 15. Vamos dizer que eu não gosto mais de 15, eu odiei a época que eu tinha 15 anos, quero tirar esse número. E eu não sei a posição que o 15 ocupa nessa lista, eu também não quero ficar contando. Então o que eu faço? Eu chamo lista num, que é o nome da lista. Aí eu chamo o método remove e passo como argumento para o método remove o valor do item que eu quero que seja removido da lista, que no caso é o número 15. Então vamos ver a lista como estava antes e depois desta operação. Calma aí, é lista num. Aí, beleza. Uma vez. Lista num. Aqui, vamos ver então o resultado dessa operação. Beleza, então essa aqui é a lista inicialmente, onde existe o número 15 nela, e agora a lista depois de utilizar o método remove sem o número 15. Agora tem uma coisa, vamos dizer que na lista inicial tinha mais de uma vez, aparecia mais de uma vez o número 15. Tá aqui, ó, 15, 15, 15. Vamos ver o que acontece nesse caso. Vou executar o mesmo código de antes. E olha aqui. O método remove apagou sim o número 15. Mas apagou apenas a primeira vez que ele aparecia na lista, que é nessa vez aqui. Então quando você quer apagar todas as instâncias de um valor da sua lista, ou seja, você quer apagar todas as vezes que determinado valor aparece na sua lista, afinal uma lista pode sim ter elementos repetidos, você precisa fazer um loop. Mas também é muito simples de fazer isso, tá? Você só tem que fazer assim, ó. Bom, vou deixar essa linha aqui, essas duas linhas aqui. E agora a gente vai fazer o seguinte, ó. While 15 in lista num ponto remove 15. Traduzindo, o que eu escrevi aqui? Essa expressão aqui retorna para a gente o seguinte: se este elemento que eu especificar aqui fizer parte da lista, da sequência que eu especificar aqui, essa expressão retorna verdadeiro. Se não, retorna falso. E o while vai repetir um bloco de código enquanto a condição que você especificar aqui seja verdadeira. O objetivo dessa aula não é falar sobre o método while, nem falar sobre o método in, por enquanto. Só que é fácil de entender, é simples de entender e vai ser muito útil para a gente neste caso. Então a nossa lista agora aparece o número 15 4 vezes. E a gente viu que se a gente chamasse o método remove apenas uma vez, ele apagaria o número 15 apenas uma vez. Então com este loop eu estou falando o seguinte: enquanto existe o número 15 na lista num, remova o número 15. Tá? É isso que o Python está entendendo. Então vamos lá executar isso aqui. Prontinho. Então aqui está a lista inicialmente, antes desse loop aqui, e a lista depois do loop, onde nenhuma vez mais o número 15 aparece nela. Certo, agora a gente vai aprender sobre para que serve o método extend. Imagina a seguinte situação, imagina que você tem um programa que simula esse jogo de carta aqui, ó, que é o Uno. É um jogo muito famoso, tá? Ele tem... as cartas dele cada um tem um número e uma cor. Aí tem alguns símbolos especiais, tipo esse aqui, ó, que é o compra 4, que você faz o próximo jogador comprar 4 cartas. E aí você imagina o seguinte: a mão, ou seja, as cartas que estão no baralho de cada jogador é representada por uma lista. E aí imagina que algum jogador joga isso aqui, ó. Inclusive é muito chato quando isso acontece. Ele vai lá e joga mais 4, o que acontece? O próximo jogador precisa adicionar novos
4 cartas no seu baralho. Então, ele pode fazer... O que ele precisa fazer? Ele tem que pegar 4 cartas e combinar, ou seja, juntar aqui com as cartas que ele já tinha antes. Então, o método extend funciona, ele existe justamente para isso, para a gente poder combinar 2 listas, a gente adiciona os elementos de uma lista em outra. E ele funciona, a sintaxe dele é muito simples e é muito parecida com o que a gente viu até agora. A gente especifica o nome da lista, a gente chama o nome do método, que é extend, e a gente passa aqui como argumento alguma sequência. E os elementos dessa sequência, que pode ser, por exemplo, uma lista, vão ser adicionados ao fim da lista que você chamou aqui, da lista MyList nesse caso. Vamos ver na prática como é que isso funciona. Certo, então de volta aqui ao nosso programa, vamos fazer essa situação que a gente acabou de falar, né, sobre o jogo Uno. Então eu vou criar uma lista aqui, vou chamar ela de jogador 1, jogue 1. E vamos dizer que ele está com as cartas, ele está com 5 amarelo, ele está com 6 verde, ele está com 7 vermelho, mas também é com V, então eu vou colocar um Vzinho. E ele está com 0 azul, 0A. Essas são as cartas do nosso jogador. Se eu fosse fazer isso no jogo de verdade, é claro que eu não ia representar assim uma carta por string, mas como o nosso objetivo é estudar apenas o método extend, nesse caso aqui, não vou ficar fazendo como eu faria isso na prática, tá? E aqui eu vou criar uma outra lista chamada de compra. Vamos dizer que ele pegou um compra 2, né, para ficar mais fácil. Então ele tem que comprar as cartas 5 verde, quer dizer, as cartas que ele pegou lá são as cartas 5 verde, e a próxima é a carta 9, sei lá, amarelo. O que a gente tem que fazer? A gente tem que adicionar cada elemento da lista compra na lista jogue 1. Ou seja, como o jogador comprou 2 cartas, ele tem que inserir essas cartas que ele comprou no baralho que ele já tinha na mão dele. Então, para a gente fazer isso é muito simples. A gente pode usar o método extend, aí a gente só tem que especificar o nome da lista onde os novos elementos serão adicionados. Nós chamamos a função extend, o método extend, e passamos como argumento a lista, que nós queremos que os elementos sejam adicionados na nossa lista. Então, vamos fazer um antes e depois aqui para a gente ver o que acontece, né? Isso acontecendo na prática. Print jogue 1 e print jogue 1 mais uma vez. Então, a gente tem a lista jogue 1 vai ser imprimida aqui na tela do console antes e depois dessa operação aqui, extend. Vamos ver isso acontecendo então. Executando esse código. Aqui está. Aqui está a mão do jogador, as cartas que estavam na mão dele antes dele ter que comprar, ou seja, antes de utilizar o método extend, e aqui está depois dele ter utilizado o método extend. Então, sempre que você precisar inserir todos os elementos de uma lista em outra lista, dessa forma aqui, você pode utilizar o método extend. Bom, então agora a gente vai analisar e estudar um pouquinho sobre como organizar a ordem dos itens de uma lista. Em um programa real, geralmente você não vai ter muito controle sobre como que os dados vão sendo inseridos nas suas listas, a ordem que os dados vão sendo inseridos nas suas listas. E isso acaba não importando muito para você no funcionamento do seu programa. Mas, quando chega a hora de você apresentar os dados que existem em alguma lista para o usuário final do seu programa, pode ser que você queira apresentar esses dados em uma ordem específica. E aí pode ser que você queira simplesmente organizar a lista, mostrar a lista de forma organizada, mantendo a ordem da lista original. Pode ser que você queira de fato reorganizar a ordem original da lista, e o Python vai fornecer maneiras, vai fornecer formas da gente organizar as listas dependendo de cada situação. E para isso a gente vai utilizar o método sort e a função sorted. Vamos ver como é que isso funciona. É extremamente simples de se ordenar uma lista utilizando o método sort. Você só tem que especificar o nome da lista e chamar o método sort com ela. Neste caso, se for uma lista de strings, ela vai ser organizada na ordem alfabética. E se for uma lista numérica, ela vai ser organizada na ordem crescente, aí, do menor para o maior. Então, de volta aqui ao nosso programa, a gente vai voltar a usar as listas que nós tínhamos criado antes, né? A lista num e a lista comidas. Vamos dizer que eu quero organizar essa lista aqui na ordem crescente. Então, tudo que eu tenho que fazer, como eu mostrei agora, é chamar o nome da lista, especificar o nome da lista, que é a lista num, e chamar o método sort. Não preciso passar nada como argumento. Isso aqui simplesmente vai organizar a lista para mim. Então, eu vou dar um print aqui para a gente ver como estava a lista antes, como estava a lista num antes, e como está a lista num depois.
lista num. E aqui eu escrevi lisita, mas é lista. Beleza, vamos ver o resultado desta operação então. Deixa eu executar esse código aqui. E aqui está o resultado dele. Esta é a forma como a lista estava anteriormente, né, com os elementos tudo embaralhados, sem nenhuma ordem. E depois de eu utilizar o método sort, este é o resultado final da lista. Se eu quisesse, eu poderia organizar também do maior para o menor, ou seja, em ordem decrescente. Tudo que eu tenho que fazer é passar um argumento para o método sort. Eu faria assim, reverse igual a true. Então, simplesmente fazendo essa mudança aqui, nós poderíamos organizar essa lista do maior para o menor. E esse é o resultado. Ele começa lá no 42 e aí vai descendo 23, 16, 15 e assim por diante. Bom, então é muito fácil, né, da gente organizar uma lista através do método sort, mas tenha sempre bem em mente que sempre que você chamar esse método aqui na sua lista, ele vai alterar a ordem original da sua lista, ou seja, não vai ter depois como você voltar para a ordem que estava antes, caso isso seja importante para você. Se você precisar simplesmente organizar uma lista para mostrar na tela do seu computador e você precisa manter a ordem original em que ela estava, aí você vai utilizar uma outra abordagem que é a que eu vou mostrar agora. Bom, então como eu disse, se você quiser organizar uma lista, só que manter a ordem da lista original, você pode utilizar a função sorted. E tudo que você precisa é chamar a função sorted e passar como argumento para ela a lista que você quer que esteja organizada. Então vamos mostrar isso aqui no nosso programa. Deixa eu apagar isso aqui e apagar o método sort que a gente chamou antes, tá? Vamos fazer isso agora com a lista comidas, que é essa lista aqui. Quando a gente faz essas operações numa lista de strings, ela organiza na ordem alfabética, de A para Z. Então vamos dizer que eu não quero que a ordem original da minha lista seja alterada. Então eu chamo a função sorted e passo como argumento a lista que eu quero que apareça temporariamente organizada. Executando esse código aqui, esse aqui é o resultado. Bom, era hambúrguer, pizza, lasanha, agora é hambúrguer, lasanha, pizza, né? A lista está em ordem alfabética. Se eu quisesse que isso fosse na ordem contrária, de Z para A, eu colocaria uma vírgula aqui e faria igual antes. A gente passa o argumento reverse igual a true. E agora a lista vai aparecer pizza, hambúrguer, lasanha. Não, pizza, lasanha, hambúrguer. Aí. E só para mostrar que a ordem original da lista é preservada, a gente vai dar um print aqui na lista antes, comidas, e na lista depois dessa operação aqui, e elas têm que continuar iguais. Tá aqui, hambúrguer, pizza, lasanha. Aí eu pedi para ele organizar a lista na ordem reversa, ou seja, de Z para A. Aí ficou pizza, lasanha, hambúrguer. E por fim eu reimprimi a lista original e ela permaneceu com a ordem que ela estava antes. Então, dependendo de cada situação, você vai querer organizar uma lista definitivamente, alterando a ordem original. E quando você quiser apenas mostrar os dados de maneira organizada, numa ordem do maior para o menor ou do menor para o maior, ou alfabeticamente, você pode utilizar a função sorted, que vai vai ordenar essa lista temporariamente. Bom, e a última função que a gente vai estudar hoje é a realizada através do método reverse. Ele é útil sempre que você quiser inverter a ordem de uma lista. E a sintaxe dele é extremamente simples. Você você especifica o nome da lista que você vai querer inverter a ordem e basta você chamar o método reverse. E então esse método vai mudar permanentemente a ordem da sua lista, colocando o elemento que estava lá em último para o começo e assim por diante. Vamos ver o método reverse sendo utilizado na prática então. Eu tenho essas mesmas listas aqui que eu utilizei em toda a aula de hoje e vamos inverter a ordem delas. Eu vou inverter aqui, por exemplo, a lista comidas. Eu só preciso fazer o seguinte, especificar o nome da lista, chamar o método reverse e pronto. Vamos imprimir agora aqui o antes e depois da lista, para a gente ver o resultado dessa operação. Tá aqui. Então, executando esse código, este é o resultado. Primeiro ela era na ordem original hambúrguer, pizza, lasanha, e depois ficou lasanha, pizza, hambúrguer. E essa operação, ela é permanente. A sua lista, ela vai ficar assim, ela altera realmente a ordem dela. Só que você pode simplesmente chamar o método reverse mais uma vez, que ele vai voltar para a ordem original. Então, se eu der um comidas reverse mais uma vez, deixa eu dar um print aqui para a gente ver o resultado, ele vai simplesmente voltar para a ordem original.
Então aqui está, hambúrguer, pizza, lasanha, lasanha, pizza, hambúrguer, e com o novo reverse ele volta para hambúrguer, pizza, lasanha, que era a ordem original da nossa lista. Então sempre que você quiser inverter a ordem dos elementos em alguma lista que existe no seu programa, basta você chamar o método reverse com a lista que você quiser. Bom, então a gente chegou à última operação, finalmente. Eu sei que foi uma aula bastante longa, só que você aprendeu muita coisa. Você aprendeu o que é uma lista, qual que é a utilidade de uma lista, como que você cria uma lista, como acessar os elementos individuais de uma lista, como que você altera uma lista, como que você adiciona e remove valores de uma lista, como que você pode combinar listas e como que você pode organizar a ordem das suas listas. E na verdade ainda existe um monte de coisa que você pode aprender ainda. Isso aqui não é tudo e nem é perto de tudo, porque as listas realmente são um dos tipos mais úteis e versáteis, são uma das estruturas de dados mais úteis e versáteis que existem. Por isso que é tão importante você saber muito bem mexer com ela. Só que para não acabar afogando você com tanta informação e para que você possa ter a sua oportunidade de digerir tudo que você aprendeu hoje, eu vou parar essa aula por aqui e aí a gente vai dividir as aulas de listas em partes. Essa aqui foi só a primeira parte. Então antes de você ver a parte 2, que vai sair em breve, eu queria que você brincasse com o que você aprendeu hoje. Você criasse as suas listas e realizasse todas as operações que a gente aprendeu hoje aqui com as listas. Aí uma coisa bem legal que você pode fazer é gerar erros de propósito, para você ver como que os erros são gerados e qual é o nome dos erros, como que os erros acontecem, e isso vai te ensinar consequentemente a como evitar esses tipos de erros. Você vai estar se antevendo a eles. Quando você sabe trabalhar com listas efetivamente, isso te coloca em outro patamar como programador. Te deixa muito mais preparado para o mundo real. E agora a gente vai chegando no momento de finalizar esse vídeo aqui. Eu agradeço muito mesmo para você que viu esse vídeo. Eu espero que você tenha gostado da aula, eu espero que você realmente tenha aprendido coisas novas e que tudo que eu ensinei aqui tenha ficado claro para você. Se você puder ajudar a gente se inscrevendo no canal, deixando um like, vai ajudar bastante e a gente. E além disso, eu gostaria muito mesmo de que você deixasse um comentário dizendo aí o que você achou da aula. O que você gostou mais da aula, o que você não gostou da aula, porque eu venho tentando achar um formato ideal, um formato, sei lá, dá um feedback aí, sei lá se eu enrolei muito, se eu falei muito rápido, se eu falei muito devagar. Eu gostaria muito de saber, de verdade, eu gostaria muito de saber a sua opinião sobre isso, para que a nossa equipe, se torne cada vez melhor e atenda melhor as expectativas das pessoas que gostam das nossas aulas. Mais uma vez, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e não esquece de assistir a próxima parte dos vídeos sobre listas, tá? Para que você aprenda tudo que você puder sobre listas. Quanto mais você souber sobre elas, vai ser melhor para você e para sua carreira. Muito obrigado e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.